Pronto, então vamos lá. Então hoje a gente vai iniciar a apostila 4, a gente está no capítulo 6, e a nossa primeira aula dessa apostila a gente vai falar sobre o estudo do citoplasma. Vocês lembram o que era o citoplasma? Eu aposto que sim. O que vocês acham que é Sim. o citoplasma? Hum? É uma massa encontrada dentro da célula, não é? Isso, o citoplasma ele é aquela parte Onde líquida, ocorrem né? as reações Contém a químicas, barragem. onde ocorrem reações químicas da célula que alimenta ela e não deixa ela morrer. Exatamente. O citoplasma é aquela parte líquida, né, que tem dentro das células. Lá, geralmente, é onde vão estar as organelas, né? Todas as organelas vão fazer várias funções. E o citoplasma também tem essa função de nutrir, né? Ele ajuda lá nas reações químicas, né? Porque dentro do citoplasma tem várias enzimas, né? Então, ele é muito importante em todas as células. Então, todas as células contêm citoplasma, tá? Então, vamos ler aqui rapidinho as informações e aí a gente vai discutindo sobre isso. Ó, então, o citoplasma é uma massa gelatinosa e transparente encontrada dentro da célula, entre a membrana plasmática e o núcleo. Na grande maioria das células, constitui a maior parte do volume celular. Veja a seguir alguns exemplos de células que mostram a relação entre a quantidade de citoplasma e os demais componentes celulares. Então, aqui a gente tem 4 células. Ó. A gente tem uma célula de descamação da mucosa bucal, uma célula da hemácia humana, uma célula de gordura do tecido conjuntivo e um linfócito, que é uma célula do glóbulo branco. Então, essas 4 células vão ter uma quantidade diferente de citoplasma. Algumas têm núcleos, outras não. Por exemplo, a hemácia é uma célula sem núcleo. Né? Ela não tem o núcleo exatamente porque aqui onde deveria estar o núcleo é o local onde ela carrega os gases como oxigênio, gás carbônico na respiração. Então, por isso que a hemácia não tem o núcleo. Mas as outras aqui tem, ó, o linfócito, tem um núcleo imenso, um citoplasma um pouquinho menor. A célula gordurosa, ela tem pouquinho citoplasma, porque a maior parte do corpo dessa célula está com essa gota de gordura. E uma célula de descamação da mucosa tem uma citoplasma bem grande, ó, e um núcleo pequenininho. Então, cada célula vai ter uma quantidade diferente, né? Depende do qual a função dessa célula, depende de onde essa célula se encontra. Então, cada uma vai ter uma característica diferente do citoplasma, tá? Isso aqui é importante vocês saberem. Né? E é importante vocês saberem, por exemplo, tem células que têm pouquinho citoplasma, igual o linfócito, ó, que o núcleo é bem grandão, tá? Então, o citoplasma é uma mistura complexa de moléculas de vários tamanhos e tipos. Contém aproximadamente 70% de água e 20% de proteínas. Então, a maior parte do citoplasma é água. No entanto, no citoplasma encontram-se milhares de enzimas que catalisam inúmeras reações químicas do metabolismo celular. Há também outros tipos de moléculas, como açúcares, lipídios e minerais. Então, é dentro do citoplasma onde a gente vai ter as reações químicas, tá? Que geralmente elas vão ser catalisadas, né, pelas enzimas, tá? As enzimas que vão fazer esse processo de catalisação. Ou seja, de acelerar esse processo, né, de realmente concluir esse processo das reações químicas que ocorrem dentro da célula. E lá a gente tem outras moléculas também, igual os açúcares, lipídios e minerais. Então, são todas outras moléculas que ajudam na nutrição, né, dessa célula. Há ainda no citoplasma uma grande variedade de organelas, pequenas estruturas, cada uma com funções específicas que, em conjunto, são responsáveis pela sobrevivência da célula. A presença das organelas dentro da célula lembra bastante a presença dos órgãos dentro do nosso corpo. Cada um deles tem uma função específica. Ou seja, a gente vai ter organelas que fazem respiração, igual os nossos pulmões, organelas que fazem digestão, igual o estômago e o intestino, organelas que fazem excreção, igual o nosso rim. Então, cada organela vai ter um papel diferente dentro da nossa célula. E ela, no caso, essas organelas são importantes e cada célula, às vezes, pode ter uma quantidade diferente dessas organelas, tá? Por exemplo, a gente vai falar da mitocôndria agora há pouco. A mitocôndria é uma célula, né, que ajuda na respiração e na obtenção de energia dentro da célula. É uma organela, né, que faz isso. E ela pode ter em quantidades diferentes em cada célula, né? Então, existem células que têm muitas mitocôndrias, que é uma célula que precisa de muita energia, e tem células que têm poucas mitocôndrias, porque são células que não precisam de muita energia, tá? Então, essas organelas aqui, elas podem variar em número e grau dentro de cada célula, né, diferente que a gente vai ter no nosso corpo. O trabalho de todos eles em conjunto é responsável pela sobrevivência do organismo. A maioria das organelas é membranosa. A natureza química dessas membranas é a mesma que a membrana plasmática. Ela é lipoproteica. Vocês lembram o que é uma membrana lipoproteica? O nome dela já diz. O que significa isso?
Que ela tem lipídios e proteínas. Isso, exatamente. A membrana dessas organelas e a nossa membrana plasmática, ela é formada de lipídios e proteínas. Por isso que ela é chamada de lipoproteica, tá? No caso, vocês já viram até um pouco sobre a membrana também, mas só lembrando, a membrana ela vai ter uma dupla camada, né, de lipoproteica. Essa dupla camada ela faz com que as substâncias fiquem dentro da célula e o restante fica do lado de fora. Então, ela é uma camada protetora, né? Ela é uma camada que vai delimitar essa célula ou as organelas, e ela, né, ela vai também regular essas trocas que a célula faz com o meio exterior. Por exemplo, se ela precisar de algum nutriente que está do meio exterior, esse nutriente vai entrar através dessa membrana. Então, ela vai fazer todo esse controle. Tá? Isso através da osmose, né? Através de vários processos de troca de líquidos e de sólidos. Tá? Só para dar uma relembrada para vocês. É importante lembrar que as células procariontes, né, que seriam as células das bactérias e das cianobactérias, não possuem essas organelas membranosas. Tá? Então, os procariontes são células bem simples que não possuem organelas. Tá? Então, a gente está falando, na verdade, aqui dos eucariontes, né, as células dos humanos, dos vegetais, dos animais. Né? Todos os eucariontes são aquelas células que possuem envoltório nuclear e possuem as organelas. Os procariontes geralmente são células unicelulares, né, uma célula só, e geralmente ela não vai ter o envoltório nuclear e não tem essas organelas, tá? Então, quando a gente está falando aqui das organelas, a gente está falando das células eucariontes, tá? Que são as células dos animais, dos humanos e dos vegetais. A seguir, vamos descrever resumidamente cada uma das principais organelas e suas respectivas funções. Então, a primeira que a gente vai ver aqui é a mitocôndria. As mitocôndrias são organelas pequenas, né, entre 5 e 10 nanômetros, envolvidas por dupla membrana e responsáveis pela respiração celular. Tá? Então, essa é a principal função da mitocôndria. Quando a gente perguntar para vocês o que a mitocôndria faz? Respiração celular. Tá? Mas como que ela faz isso? Vamos entender. Ó. As mitocôndrias elas ocorrem em células animais e vegetais, e a respiração celular envolve uma série de reações químicas que resultam na produção de energia pela célula. Então, é isso que quer dizer respiração celular. Respiração celular não quer dizer que ela está ali respirando igual a gente. Não seria isso. Na verdade, ela utiliza, sim, o oxigênio, né, nessa respiração celular, mas o intuito dessa respiração celular é produzir energia. Então, ela vai utilizar açúcares e oxigênio para produzir o ATP. Lembra que eu acho que eu já até falei para vocês uma vez, o ATP é a energia que o nosso corpo utiliza para fazer todos os movimentos. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse tchauzinho aqui, eu estou usando uma série de ATPs, né? Eu estou gastando energia fazendo isso aqui. E para eu fazer isso daqui, eu precisei me alimentar, né? Eu precisei de comer açúcares e outros alimentos. E esses alimentos, junto com o oxigênio lá através da mitocôndria, que produziu energia para eu fazer esse movimento da minha mão, tá? Então, essa respiração significa isso, é a produção de energia, tá? É isso que significa essa respiração. Então, as células utilizam os açúcares para produzir energia, principalmente a glicose. A glicose ela é quebrada em presença de oxigênio, e dessa quebra resulta o CO2, que é o gás carbônico, e o H2O, que é a água, e a energia. Todo o processo pode ser resumido na equação a seguir. Então, essa daqui é a equação da respiração celular, ou seja, da obtenção de energia. Então, a gente vai ter lá uma molécula de glicose, 6 moléculas aqui de oxigênio. A junção dessas moléculas aqui vão fazer uma quebra, né? Existe uma quebra dessa molécula de glicose, e isso vai resultar em 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de H2O e energia, que seria o ATP, tá? Então, a energia é a transformação da glicose e do oxigênio em gás carbônico, água e ATP, tá? Essa daqui é o resumo da respiração celular que ocorre dentro da mitocôndria. É assim que a gente produz essa energia. E para isso a gente possui alguns ciclos. Isso vocês vão ver um pouco mais para frente, porque ele é bem complexo de entender. Mas existe lá o ciclo de Krebs, o ciclo do glicogênio, o ciclo do lactato. A gente tem vários ciclos dessas obtenção de energia. E isso vocês vão entender mais para frente, porque eles são bem complexos. Eles envolvem várias enzimas, várias moléculas, até chegar no finalzinho, que é a produção dessa energia aqui, que seria o ATP, tá? Que é a energia que a gente utiliza para movimentar, para a gente andar, para fazer todos os nossos movimentos do dia a dia. Quanto mais energia a célula necessita, mais mitocôndrias terá. As células musculares, por exemplo, têm grande quantidade de mitocôndrias. Por outro lado, células do tecido conjuntivo gorduroso, que seria o tecido adiposo, têm pouquíssimas mitocôndrias, porque têm um baixo metabolismo. Veja a seguir uma representação do espermatozoide humano
que contém muitas mitocôndrias, as quais produzem energia para o movimento do flagelo, responsável pela sua locomoção. Então, ó, essa daqui é a representação de espermatozoide humano, né, que é o gameta masculino. Então, ele vai ter uma cabeça que é composta pelo núcleo. Aqui ela tem uma parte intermediária, onde vai estar cheinho de mitocôndrias. Então, no caso do espermatozoide, tem muitas mitocôndrias aqui, que vão produzir energia para que o flagelo do espermatozoide movimente, né, para que ele consiga fazer aquele balanço, para ele se movimentar até chegar lá no óvulo, né, para realmente haver a fecundação depois do ato sexual com a mulher, né? Então esse é o papel do espermatozoide com essas mitocôndrias, produzir várias energias aqui para ela poder movimentar o flagelo, tá? Então esse aqui é um exemplo de uma célula que tem muita mitocôndria. Assim como o espermatozoide, uma célula do nosso músculo também tem muita mitocôndria, tá? Porque no músculo a gente precisa de muita energia, né? Para movimentar, levantar, fazer os movimentos do nosso dia. Bom, então as mitocôndrias são isso, tá? A gente teve um resuminho bem rápido aqui para vocês entenderem como que funciona, tá? Então vocês têm que lembrar, o principal é que ela faz a respiração celular, que significa que ela produz energia, tá? Esse é o papel da mitocôndria. Agora os cloroplastos. Os cloroplastos são as organelas responsáveis pela fotossíntese e ocorrem em protistas como algas eucariontes e plantas. Os cloroplastos contêm pilhas de bolsas achatadas denominadas tilacoides, que contêm clorofila, que é o pigmento responsável pela fotossíntese. Vocês lembram o que é a fotossíntese? O que as plantas fazem através desse processo? É o processo que as plantas se alimentam, geram Isso, energia. exatamente. O cloroplasto ele vai fazer como se fosse o papel da mitocôndria, né? No caso dos humanos aqui. O cloroplasto ele vai pegar a energia lá solar, vai pegar os nutrientes que a planta captou através das raízes, a água, e ela vai transformar tudo isso, né, com a ajuda da clorofila, em energia. Vai produzir o ATP também. Igual as mitocôndrias produzem ATP nos humanos, por exemplo, os cloroplastos também vão produzir ATP, e como resultado aqui, eles vão produzir o oxigênio também, tá? Que é um pouquinho diferente da mitocôndria, que na verdade a mitocôndria utiliza o oxigênio e libera gás carbônico. Já o cloroplasto não, ele vai utilizar gás carbônico e liberar oxigênio. Essa é uma diferença que a gente vai ter, tá? Então, ó, lembrando, o cloroplasto é uma célula bem alongadinha, ó, ela é cheia de bolsinhas, ó, essas bolsinhas se chamam tilacoides, e dentro de cada bolsinha dessa tem uma quantidade de clorofila, que é uma substância que tem uma cor esverdeada, tá? Existem clorofilas de outras cores também, tá? Mas a mais comum é a esverdeada. Então, ó, a fotossíntese é o processo pelo qual os organismos produzem matéria orgânica sob a ação da luz e da clorofila, a partir de compostos simples. A clorofila vai absorver a luz e a luz fornece energia ao processo. A fotossíntese produz oxigênio, que é liberado para o meio ambiente. A matéria orgânica produzida é inicialmente a glicose, e a partir dela são produzidas proteínas, lipídios e outros açúcares. Veja o esquema a seguir. Então essa daqui é uma equação resumida, tá, do processo da fotossíntese. Assim como o processo aqui da mitocôndria, né, que envolve vários ciclos, a fotossíntese também, tá? Ela tem um processo bem mais complexo do que esse simplesinho que a gente mostra aqui. Ela tem alguns ciclos que vai envolver várias outras enzimas, igual o processo aqui da mitocôndria. Mas resumindo, a gente vai ter lá, ó, o cloroplasto ele vai fazer o seguinte: o cloroplasto geralmente ele vai estar na folha, né? E ele vai fazer o seguinte: ele vai captar gás carbônico, né? Geralmente aqui, ó, 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água, vai captar a luz solar e isso vai ativar as clorofilas. E a clorofila vai fazer toda a conversão desse material aqui em glicose e oxigênio. Então, nada mais é do que a clorofila nada mais faz do que pegar todos esses compostos, que seria o gás carbônico, a água e a luz, e transformar em glicose e oxigênio. Né, a glicose serve lá para os processos metabólicos da planta, né, para dar energia para a planta, para ela produzir os lipídios, as proteínas dela, e ela produz o oxigênio também. O oxigênio ela vai liberar na natureza e ele serve para a nossa respiração e para a respiração da planta também. Tá? Então, no caso a planta, pessoal, ela é um pouco mais complexa do que os humanos, na verdade, nessa parte da respiração, tá? Além dela ter esse processo da fotossíntese aqui, durante o dia, durante a noite ela tem o processo que ela faz com as mitocôndrias também, tá? Porque as plantas também vão possuir mitocôndrias. Então, durante o dia ela faz essa respiração aqui que a gente chama de fotossíntese, onde ela vai produzir glicose, liberar oxigênio, e de noite elas utilizam a mitocôndria. Então, o oxigênio que elas produziram durante o dia, elas vão praticamente consumir durante a noite. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa equação, ó,
Lá no finalzinho da fotossíntese, ela produziu lá a molécula de glicose e 6 oxigênios. Mas ela vai fazer o contrário de noite. Ela vai pegar, ó, e vai usar essa glicose e esses 6 oxigênios para produzir mais energia. Tá? Então, a planta, além dela produzir o oxigênio, ela também consome esse oxigênio durante a noite. Tá? Então, geralmente, por isso que a gente fala que, no caso, as algas marinhas, né, que seriam as cianobactérias, os fitoplânctons, eles que geralmente são o pulmão do planeta, porque eles produzem uma quantidade maior de oxigênio e consomem menos. Já a planta não. Praticamente a mesma quantidade de oxigênio que ela produz é quase a mesma quantidade que ela vai consumir de noite, né, na respiração dela. Então, por isso que a gente fala que, no caso, os mares que são os pulmões do nosso planeta, né, e não as árvores. Mas as árvores têm um papel muito importante. Né? No caso, ela produz esse oxigênio, ela não consome todo, né? Então uma parte do oxigênio vai realmente para o ambiente. Mas, além disso, as plantas elas vão regular também os regimes de chuva, de umidade. Né? Então, por exemplo, toda a chuva que a gente tem aqui na nossa região sudeste, né, a gente é uma região bem abundante de chuva, uma região bem, bem úmida, na verdade, é por causa da floresta amazônica. Né? Todo esse regime de umidade e de chuva vem através da floresta. Né? Uma corrente de ar que vem desde lá da floresta amazônica para cá. Então, as plantas têm esse papel muito importante, que é o regime das chuvas, de umidade. Tá? Então, além de produzir oxigênio, ela também faz esse regime, esse controle das chuvas. Então, é importante vocês lembrarem isso. No caso da mitocôndria, as plantas também possuem mitocôndria, tá? Elas vão utilizar, então, glicose e oxigênio e transformar em gás carbônico, água e energia. Já na fotossíntese, lá na clorofila, dentro das plantas, elas vão utilizar gás carbônico e água junto com a luz e vão produzir glicose e oxigênio. Tá? Então, esse aqui é um processo resumido, as equações da respiração da mitocôndria e aqui do cloroplasto. Então, a utilização da glicose pelas plantas. Ó. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma plantinha. Lá ela está captando a água lá do solo, o gás carbônico aqui da atmosfera e a luz do sol. Com isso, ela vai produzir lá a glicose e o oxigênio. E essa glicose, esse açúcar que essa planta produz, ela utiliza lá, ó, ela utiliza para produzir aminoácidos, para produzir lipídios, produzir amidos, celulose, sacarose. Né? Então, ela utiliza essa glicose para produzir várias coisas dentro da planta que são coisas essenciais para ela, né? Ela precisa disso para viver. E uma coisa muito importante, a gente tem muitas plantas que elas vão possuir um processo de armazenamento, por exemplo, aqui o amido. Né? Ela vai transformar esse açúcar, que é a glicose, em amido. Muitas plantas têm um processo de armazenar esse amido e guardar como se fosse a gente, que, por exemplo, a gente fica gordinho, a gente está guardando lipídio, né? Toda essa faixinha de gordura que a gente tem na barriga, por exemplo, é um lipídio que a gente guarda, que é uma reserva de energia, né? Para a gente utilizar durante o nosso dia. E a mesma coisa é a planta, ela vai guardar esse amido aqui, por exemplo. E aí, como que ela guarda isso? Tem muitas plantas, por exemplo, que guardam esse amido nas raízes. Então, por exemplo, a mandioca, a batata, a cenoura, a gente come na mandioca, batata, a cenoura, e a mandioca, batata e a cenoura são raízes dessas plantas. E essas raízes são cheias de amido. Né? Então, a mandioca, a batata e a cenoura que a gente come, ela nada mais é do que uma reserva de amido dessa planta, né? Que ela geralmente vai ficar lá na raiz. Então, a mandioca, por exemplo, é a própria raiz dessa planta, que é uma reserva de amido. Tá? Então, assim como os humanos que têm esse processo de armazenar lipídio, que seriam as nossas gorduras, as plantas também armazenam energia. Tá? Não é todas que vão armazenar, mas muitas delas armazenam, igual essas que eu disse para vocês, que seriam os exemplos de batata, de mandioca, de cenoura, né? Todas essas raízes, né? Beterraba também, né? Todas essas raízes elas vão é uma reserva de energia, de amido, tá? Então as plantas também têm esse processo de reserva. Essa próxima parte aqui que vai falar dos ribossomos, do retículo plasmático rugoso e do complexo Golgiense, ela vai ficar para a próxima aula, tá? A nossa primeira aula aqui a gente falou só sobre a mitocôndria e o cloroplasto, né, e o citoplasma. Então, pessoal, a gente tem mais uns 6, 7 minutinhos mais ou menos. Eu vou deixar esse restinho desse tempo para vocês darem uma analisada aqui no exercício para vocês resolverem, tá? O exercício dessa aula, então, está na página 9, tá? Essa aqui é a nossa aula 15, que a gente falou do citoplasma, mitocôndria e cloroplasto. Então, aqui tem um resuminho de tudo que a gente falou, e tem, se não me engano, acho que são 3 exercícios, não, são 4. Tem 4 exercícios aqui para vocês resolverem, tá? Então, vou deixar esse tempinho para vocês resolverem esse exercício, e aí na próxima aula a gente corrige esse exercício e continua o restante da aula, beleza? Até o momento aqui, vocês conseguiram entender tudo que eu falei? Tem alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar?
Não? Tá tudo certo? Então, beleza, pessoal. Então, eu vou encerrar a aula aqui já. Eu gravei. Se vocês quiserem ver de novo, para vocês reverem a minha explicação, vocês podem ver, tá? Não esqueçam de fazer esse exercício aqui, tá? Ele é importante para vocês fixarem essa informação que a gente acabou de falar agora. E na próxima aula a gente corrige esse exercício aqui para vocês entenderem melhor, para a gente tirar as dúvidas também, tá? Então, pessoal, já vou encerrar agora. Eu desejo uma ótima semana para vocês e um bom resto dessa manhã para vocês de aula, tá bom? Tchauzinho para vocês, pessoal. Tchau. Tchau.